Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa passagem bíblica que tem, assim, de tudo um pouco. Ação, suspense, Intriga familiar. muita intriga familiar e uma verdadeira aula sobre liderança. A gente está falando do capítulo 14 do primeiro livro de Samuel. Isso. E para a gente conseguir entender a história, primeiro a gente precisa pintar o cenário, que, olha, para ser bem sincera, era um desastre completo para Israel. Completo. O exército estava encurralado, desmoralizado e, o que é pior, completamente desarmado contra os filisteus, que eram a grande potência da região. Exato. A nossa fonte principal aqui é uma bíblia de estudo com notas que ajudam a gente a ir um pouco além do texto. E o nosso objetivo é entender não só como uma batalha improvável foi vencida, mas principalmente esse choque de dois mundos. Duas mentalidades. Perfeito, duas mentalidades, representadas pelo rei Saul e o filho dele, Jonatas. E tem um detalhe nessas notas de estudo que, para mim, ilustra o tamanho do desespero. Em todo o exército de Israel, só duas pessoas tinham espadas de ferro. Duas? Duas. O próprio rei Saul e o filho dele, Jonatas. Ninguém mais. Os filisteus controlavam toda a metalurgia. Então não era só uma desvantagem de número, era um abismo tecnológico. Nossa. Imagina o moral da tropa, sabe? Sabendo que vai para a batalha praticamente de mãos vazias contra um exército super profissional. É nesse clima de paralisia e medo que a história se desenrola. E é aí que a gente vai ver o contraste gritante entre uma liderança proativa, de fé, e outra que é reativa, insegura. E, no fim das contas, bem desastrosa. Exatamente. A história já começa com essa divisão muito clara. O rei Saul tá lá, acampado em Gibeá, com 600 homens, e a impressão que dá é que ele tá simplesmente, Esperando o quê, né? não dá pra saber, esperando um milagre, um desastre. Enquanto isso, o filho dele, Jonatas, decide que não dá pra ficar parado. E ele arma um plano ousado, quase suicida. E sem falar uma palavra pro pai? Nenhuma palavra. Ele chama só o escudeiro dele e diz: vamos atravessar aquele desfiladeiro e atacar a guarnição dos filisteus. E a geografia aqui é fundamental. Esse desfiladeiro não era um caminho fácil. O texto descreve duas penhas íngremes, Bozes e Sené. Elas funcionavam como muralhas naturais, sabe? Sim. A guarnição filistéia estava lá em cima, numa posição super segura, provavelmente rindo da ideia de que alguém pudesse ser louco o suficiente para tentar uma escalada daquelas para atacar. E é no meio desse plano maluco que Jonatas fala uma das frases mais emblemáticas de toda a narrativa. Ele se vira para o escudeiro, que era um jovem como ele, e diz: Talvez o Senhor nos ajude. Exato, porque nada pode impedir o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Essa frase é de uma coragem ou de uma loucura que é difícil de medir. E essa palavra talvez é a chave de tudo, não acho? Não é uma certeza arrogante, tipo, Deus está do nosso lado e pronto. Verdade. É uma confiança esperançosa. Ele não está presumindo a ação de Deus. Ele está se colocando numa posição vulnerável onde Deus pode agir. É uma fé que se move, que se arrisca. E para não ser só imprudência, ele propõe um teste, um sinal. O que é fascinante. É fascinante. Ele basicamente diz para o escudeiro: olha, a gente vai se deixar ser visto. Se os filisteus gritarem, fiquem aí que a gente desce para pegar vocês, a gente recua. Mas Se eles gritarem, subam aqui, aí é o sinal de Deus. é isso. Aí a vitória é nossa. Ele tá, de certa forma, entregando o controle da situação. Exato. É uma fé ativa que busca confirmação, não uma fé passiva que só espera sentada. E é um teste que coloca todo o risco nele. Se o sinal fosse negativo, ele voltaria. Mas se fosse positivo, Ele teria que escalar um penhasco na direção de um inimigo armado até os dentes. é uma parceria com o divino, onde ele faz a parte dele, a parte humana e arriscada. E claro, os filisteus caem na armadilha. A arrogância deles é o que sela o destino, né? Totalmente. Eles veem os dois e começam a zombar. Olha só, os hebreus estão saindo dos buracos onde se esconderam, e gritam exatamente o que Jonatas esperava. Subam até nós, que vamos lhes dar uma lição. Para eles, era um convite para o massacre. Para Jonatas, era o sinal verde de Deus. O que acontece em seguida é impressionante. Ele e o escudeiro não pensam duas vezes. Eles escalam usando mãos e pés e chegam lá em cima. E sozinhos, dois homens,
começam a atacar. Sozinhos. O texto diz que eles mataram cerca de 20 homens numa área bem pequena. A surpresa e a ferocidade do ataque devem ter sido tão grandes que geraram um pânico imediato. E esse pânico não é um pânico comum de batalha, né? O texto dá uma pista de que algo mais aconteceu. Sim, a narrativa usa uma expressão muito forte. Houve um tremor de Deus. As notas de estudo explicam que isso pode ser lido como um terror que vem de Deus. Uau! Sugere uma intervenção divina direta, que foi muito além do ataque dos dois. Talvez um terremoto literal tenha acontecido ali, o que explicaria o caos generalizado. E o resultado é que os filisteus entram em pânico total e, na confusão, começam a lutar entre si. Eles se autodestroem. E a notícia dessa confusão chega ao acampamento de Saul. Às sentinelas dele vem o exército inimigo em caos, e ele finalmente percebe que alguma coisa gigante está acontecendo. É nesse momento que a maré vira de uma forma espetacular. Hebreus que tinham desertado, Que estavam do lado dos filisteus. exato, mudam de lado de novo, e os israelitas que estavam escondidos nas montanhas, morrendo de medo, criam coragem, saem dos esconderijos e se juntam à perseguição. Uma vitória que começou com a fé de um homem e a coragem de dois se transforma numa vitória nacional. E a reação de Saul, nesse momento, diz muito sobre o caráter dele. Muito. Ao ver a confusão, a primeira ordem dele é para o sacerdote Aías. Traga aqui a arca de Deus. Ele quer consultar a Deus, o que parece a coisa certa a se fazer. Parece. Mas, enquanto o barulho e o caos no acampamento inimigo aumentam, ele simplesmente não tem paciência para esperar. Ele diz ao sacerdote, deixa para lá, não dá tempo. Que loucura! Ele começa um ato religioso, mas o abandona no meio do caminho por pragmatismo. Mostra uma impulsividade e uma falta de profundidade espiritual que vão ser a marca registrada dele. É incrível. E bem no auge da perseguição, quando Israel finalmente está com a vantagem, Saul faz algo que, sinceramente, parece não ter lógica nenhuma. Nenhuma. Ele impõe um juramento a todo o exército, gritando: maldito o homem que comer qualquer coisa antes de anoitecer, antes que eu me vingue dos meus inimigos. É. Eu fico tentando imaginar a cena. Os soldados estão exaustos, precisam de energia e o líder deles os proíbe de comer. Por que um comandante faria isso? É uma ótima pergunta e a resposta nos leva ao cerne do problema de Saul como líder. A gente pode especular que a intenção era manter o foco, uma espécie de consagração militar, mas na prática, Foi um tiro no pé. total. Um exército com fome é um exército fraco. Mas o mais revelador está na forma como ele formula o juramento, antes que eu me vingue dos meus inimigos. Repara no ego. É verdade, é pessoal. A vitória, que foi claramente iniciada por um ato de fé de Jonatas e pela intervenção de Deus, de repente vira a vingança de Saul. É uma apropriação indevida do evento. E claro, as consequências dessa decisão desastrosa não demoram a aparecer. O erro do Saul cria um efeito dominó, e a primeira vítima desse juramento sem sentido é justamente o herói do dia, Jonatas. Claro, ele não ouviu a ordem. Não ouviu, estava na frente da batalha. No meio da perseguição, ele encontra um favo de mel, pega um pouco com a ponta da vara e come. O efeito é imediato. O texto diz que seus olhos brilharam. É quase uma cena de comercial de energético, né? E funciona como uma prova viva em tempo real do quão estúpida era a ordem de Saul. Exato. A regra não estava ajudando na batalha, estava atrapalhando. A recuperação instantânea de Jonatas é a demonstração prática disso. E o que me impressiona é a reação do Jonatas quando um soldado finalmente conta para ele sobre o juramento. Ele não pede desculpas, ele fala na lata: meu pai perturbou a terra. Direto. Ele diz que se o povo tivesse permissão para comer, a vitória teria sido muito maior. É uma crítica pesadíssima. Exatamente. E não é só uma crítica, é uma constatação tática. Ele, como guerreiro, percebeu na pele que a ordem do pai estava, na prática, sabotando o próprio exército. O mel foi a prova do crime da má liderança de Saul.
E o segundo incidente é ainda mais grave. Ao final do dia, exausto e faminto, o exército é liberado para comer. E eles se atiram sobre os animais capturados e, na pressa, na fome, eles fazem algo proibido. Comem a carne com o sangue. Exato. Isso, segundo a lei mosaica, era uma transgressão religiosa muito séria. O livro de Levítico proíbe estritamente o consumo de sangue. Então a liderança falha de Saul não só esgotou fisicamente seus homens. Exatamente. A responsabilidade final é dele. E a ironia é que o próprio Saul precisa intervir para consertar o problema que ele mesmo criou, construindo ali o primeiro altar dele ao Senhor para que os animais fossem abatidos da forma correta. Ele está sempre correndo atrás do próprio prejuízo. A situação só piora. Depois de tudo isso, Saul incansável quer continuar a perseguição durante a noite. Mas dessa vez, ele decide consultar a Deus. E aí vem a resposta mais assustadora. O silêncio. O silêncio. Deus não responde. Para um homem como Saul, esse silêncio é a pior resposta possível. E a reação dele é de pânico. Alguém aqui pecou. E eu vou descobrir quem foi, custe o que custar. Isso coloca num caminho muito perigoso. Ele resolve usar o método da época para esse tipo de situação, que era lançar sortes. Sei. Era um processo para obter uma resposta divina. E ele jura publicamente que, mesmo que o culpado seja seu próprio filho, Jonatas, ele morrerá. E o processo é de uma tensão crescente. Primeiro ele separa a liderança, ele e Jonatas, do resto do povo. A sorte cai sobre a liderança. O problema está no topo. Exatamente. Depois, na segunda rodada, entre ele e o filho, a sorte aponta para Jonatas. A ironia é brutal. A pessoa que causou a vitória é apontada como a causa do problema. E Saul confronta. O que você fez? E Jonatas, com uma integridade impressionante, não nega. Ele diz, provei um pouco de mel. Estou aqui, pronto para morrer. Ele não se esconde. Não se esconde. E é aí que vemos Saul no seu pior momento. Ele está tão obcecado com a própria palavra, com a própria autoridade, que declara de forma inflexível que Deus me castigue se você não morrer, Jonatas. Ele está disposto a executar o próprio filho, o herói da nação, para não quebrar um juramento tolo que ele mesmo criou. É um beco sem saída, um líder preso pela própria regra. Mas quando tudo parece perdido, quando Saul sentencia Jonatas à morte, acontece uma coisa inesperada. O povo. O povo. Ah, sim. Os próprios soldados dão um passo à frente. Eles se recusam a permitir a execução. E a fala deles é direta e cheia de bom senso. O que eles dizem? Dizem, Jonatas, que conseguiu essa grande vitória para Israel, vai morrer? De jeito nenhum. Tão certo como vive o Senhor, nem um fio de cabelo da sua cabeça vai cair, porque foi com a ajuda de Deus que ele fez o que fez hoje. Eles entenderam tudo. Essa fala deles é de uma força. O que isso nos diz sobre o que estava acontecendo ali? Nos diz que o bom senso coletivo e a clareza espiritual do povo superaram a rigidez cega da autoridade. Os soldados comuns enxergaram o que o rei, em seu orgulho, não conseguiu ver. Que a bênção de Deus estava com Jonatas. Exatamente. Portanto, o juramento de Saul estava em conflito direto com a vontade de Deus, e por isso era inválido. A lealdade deles à justiça foi maior do que a lealdade cega ao rei. O texto diz que o povo resgatou Jonatas. Com isso, a crise se resolve, Jonatas é salvo, a perseguição aos filisteus acaba e o capítulo termina com um resumo rápido do reinado de Saul, listando suas guerras, vitórias. E apresentando a família dele. Isso. Parece quase um final feliz, sabe? Apesar dos problemas, ele foi um bom rei guerreiro. Exato, mas o capítulo inteiro que a gente acabou de analisar é a grande sombra por trás dessas vitórias. O resumo mostra que, sim, ele foi um rei militarmente ativo, mas a história de Jonatas e do juramento já semeou todas as sementes da sua queda. É verdade. Vimos um rei impulsivo, inseguro, que se apropria da vitória dos outros e cuja espiritualidade é superficial e impaciente. Ele pode até ter ganhado batalhas no campo, mas já estava perdendo a guerra mais importante, a de seu próprio caráter. Então, no fim, o que essa história toda nos deixa é um estudo de caso poderoso sobre liderança, né? É um espelho com duas faces. De um lado, Jonatas com uma liderança proativa,
corajosa. Uma fé que se arrisca. Sim, uma fé que se arrisca e inspira os outros. Uma liderança que liberta. Do outro lado, Saul, com uma liderança reativa, insegura, que precisa controlar tudo e que, com uma única decisão, quase transforma uma vitória gloriosa numa tragédia. Fica claro que a verdadeira liderança inspira, protege e fortalece seu povo, em vez de perturbar a terra, como disse o próprio Jonatas. Exato. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que ecoa até hoje. A narrativa mostra o povo intervindo para corrigir o erro flagrante do líder. Eles se recusam a ser cúmplices de uma injustiça, mesmo vinda da autoridade máxima. E isso nos faz pensar sobre a responsabilidade coletiva. Até que ponto vai a lealdade? Quando uma ordem, uma lei, um juramento entra em conflito direto com a justiça, a razão e o que é claramente correto, qual o caminho a seguir? É uma pergunta difícil. Muito. A história de Jonatas, salvo pelos seus próprios homens, sugere que há momentos em que a lealdade ao que é certo deve necessariamente superar a obediência cega a um líder falho.